Shalom a todos, aqui é a apóstola Melissa, do Ministério Emuná, né, Emuná, Ministério Apostólico, aqui em Curitiba, Paraná, e uma honra, né, trazer essa palavra, essa oportunidade de trazer a palavra para vocês, e eu quero saber se vocês estão, deixa eu ver, compartilhei, aí, dá para ver, queridos, por gentileza? Ah, aí, obrigada, tranquilo. Então, vamos para a ministração de hoje. Então, queridos, eu quero falar com vocês a respeito de o que são espíritos familiares, como eles dão continuidade, fazem a perpetuação de traumas dentro das nossas vidas e linhagens, e como nós alcançamos a cura através do Espírito de Cristo, tá? Isso foi o que o Senhor colocou no meu coração, na minha mente, enquanto eu estava, já faz algum tempinho, aí teve a oportunidade de ministrar, e eu quero compartilhar essas informações que o Senhor deu para mim com vocês. Nós estamos no mês de Iar, né? E a palavra Iar, uma das raízes no hebraico é Or. Or está ligado à luz, queridos. Está ligado à revelação, está ligado à iluminação. E outro nome para esse mês na Bíblia é Ziv. Ziv está ligado a brilho, né? E ele também está ligado à revelação e aquilo que o Senhor tem trazido, né? Que está no oculto, para que a gente possa tomar providência, né, no tocante a coisas em áreas das nossas vidas que precisam ser tratadas. Então, o que são espíritos familiares? Então, primeiro eu quero trazer a base bíblica para vocês, tá? Os espíritos familiares, eles são totalmente proibidos pelo Senhor ao seu povo, conforme Levítico 19:31. Não vos voltareis para os necromantes, aqui é a palavra, aqueles que invocam espíritos familiares, eu já vou falar para vocês o original da palavra, tá, no hebraico, nem para os adivinhos, e nem para não os procureis para seres contaminados por eles. Então, a gente já entende o porquê que o Senhor diz não. Porque haverá contaminação, tá? Ele fala, eu sou o Senhor vosso Deus, Levítico 19:31. Aí temos também Levítico 20, o verso 6 a 8, depois eu vou falar para vocês o 27. Diz assim, quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros, para se prostituir com eles, ou seja, a contaminação, tá? Eu me voltarei contra ele e o eliminarei do seu povo. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifico. E o versículo 27 diz assim: o homem ou mulher que sejam necromantes, ou seja, ele é proibido aquele que vai consultar e aquele que também invoca esses espíritos familiares, tá? Então, o homem ou mulher que sejam necromantes ou sejam feiticeiros serão mortos, serão apedrejados, o seu sangue cairá sobre eles. Você está no versículo 27. Temos ainda Deuteronômio 18, do 9 ao 14, que diz o seguinte contexto. Quando entrares na terra que o Senhor, teu Deus, te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, aquele que consulta os mortos, né, ou espíritos familiares, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Essa palavra abominação tem várias interpretações, e uma delas está ligada a nojo, é como se fosse vômito, assim, para o Senhor. É um negócio bem repugnante, vamos dizer assim. E por essas abominações, o Senhor teu Deus os lança de diante de ti, né? Os povos que estavam ocupando a terra prometida. Então ele dá um conselho: perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque estas nações que has de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. E nós temos também a palavra deixa eu arrumar aqui, o posicionamento, assim. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chinreiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos, né? É uma advertência do profeta Isaías, lá em Isaías 8, no verso 19. Então, nós temos também, queridos,
outras evidências no Novo Testamento. Então, o que são... vou falando primeiro a parte dos versículos bíblicos, para depois a gente entrar no conceito, tá? Então, Efésios 6, no verso 12, diz o seguinte: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados, potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E essa palavra forças espirituais do mal, no grego, está escrito assim: poneria, pneumáticos, poneria, ou seja, iniquidades do espírito, ou espíritos de iniquidade, ou hereditários. Por quê, queridos? Em Êxodo 20, o que é transmitido, o próprio Deus explica que o que é transmitido de geração em geração são as iniquidades. Então, veja, o que é pecado? Pecado é você errar o alvo, né? Então, errar o alvo é você, vamos traduzir a parte jurídica aqui, ele é negligência, imprudência e imperícia. Você fazer o que você não devia, né, ou não fazer aquilo que você devia. Isso é pecado. Não tem dolo, não tem vontade, entendeu? No sentido assim que você gostaria de ter acertado, mas você não acertou. Beleza? Então, vamos colocar uma questão aqui de um acidente de trânsito, né? Você está lá dirigindo tranquilinho no seu carro e do nada, do coisa nenhuma, aparece um gatinho na sua frente, ou um animalzinho, sei lá, qualquer animalzinho na sua frente, e você não consegue frear e você acaba batendo nele, certo? Então, isso é culpa, queridos. Não é algo que você queria fazer, entendeu? Isso é pecado. Se você passa para a questão da transgressão, da rebelião, é quando tem o dom, é quando tem vontade. Ou seja, a pessoa viu o animalzinho na rua e ele quis matar o animalzinho quando estava dirigindo o carro. Por isso que muitas vezes a transgressão ela também é traduzida por rebelião, porque na linguagem jurídica a gente fala do direito penal, é o dolo. Então você tem vontade. E olha como Deus é misericordioso, queridos. Nem o pecado, nem a rebelião, eles passam para as próximas gerações. Cada um paga, responde e dá conta pelo próprio pecado e pela própria rebelião. A única coisa que passa para frente, de acordo com o Êxodo 20, os versos 5 e 6 ali, que é a parte dos 10 mandamentos, querido, é a parte da iniquidade. Então, a iniquidade é o que passa de geração em geração. É quando já virou um costume. É quando a rebelião vira um estilo de vida. E isso acaba torcendo o seu DNA. Acaba torcendo a sua genética, né? A palavra no original hebraico é avon. Avon está ligado à maquiagem ou também à torção, à distorção. Por isso que ela é traduzida como iniquidade. Então, o que passa já é o estilo de vida do pecado, entendeu? Quando virou costume, é quando já está um estilo de vida mesmo, a iniquidade. Então, é só isso que passa, tá? A iniquidade, a transgressão e o pecado não passam. O que passa é a iniquidade. Então, quando ele está falando aqui de espíritos de iniquidade, está falando de espíritos geracionais, espíritos hereditários. Para você ter uma ideia, queridos, esses espíritos, eles acompanham a linhagem toda. Eles foram invocados em algum momento da geração e eles vão acompanhando a linhagem. Vai morrendo gente, nascendo gente, morrendo gente, nascendo gente. E eles têm legalidade para trabalhar naquela linhagem porque foi dado essa legalidade por alguém lá atrás, algum ancestral lá atrás. Então, é difícil você dizer que não existe, perdão, é difícil você dizer que existe algum tipo de linhagem que não tem esse tipo de contaminação, porque a gente não sabe o que os nossos antepassados fizeram. E provavelmente, né, há uma grande probabilidade que alguém tenha feito algum pacto, algum acordo ou algum tipo de idolatria. Tem um livro muito interessante, queridos, que fala sobre como que funcionava o culto no lar no tempo da Grécia. Como que as famílias gregas e romanas, posteriormente, elas faziam o culto nos lares. Tanto que a palavra lar, ela é decorrente de um fogo que ardia continuamente em um altar que tinha dentro das casas. Deixa eu mostrar para vocês aqui, eu não sei se dá para ver. Deixa eu ver aqui. O nome do livro é A Cidade Antiga, tá, queridos? Não é um livro cristão, é um livro secular. E nesse livro, ele explica como que era feito esse culto
dentro dos lares. Então, eles mantinham o fogo, tipo uma espécie de um altar mesmo, entendeu? Tinha um fogo que ele era mantido aceso continuamente dentro da casa da pessoa, e ali eram oferecidas oferendas aos espíritos ancestrais. Então, não era só nos templos pagãos que existia esse tipo de culto, tá? Existia esse tipo de culto também. Sim, querido, o nome do livro é A Cidade Antiga. Ele é escrito por um francês, Fusté de Coulanges. Eu não sei francês direito, queridos, não é minha praia, mas eu acho que é isso aí o nome do autor. Mas o nome do livro é A Cidade Antiga, tá? Não é cristão, tá, queridos? Como na minha formação de direito, eu precisei ler algumas coisas de filosofia grega. Então, tem algumas coisas que são interessantes para você saber a nível de história, tá? Então, é importante a gente sempre filtrar todo tipo de leitura, né, queridos? Especialmente essa questão de filosofia grega. Mas, especificamente nesse livro, ele traz muitos conceitos do que os gregos e os romanos acreditavam na época, bem a época em que Jesus veio à Terra. Então, praticamente toda a família tinha esse fogo, esse altar dentro da própria casa. E eram cultuados ali os espíritos ancestrais, o que era totalmente proibido pela palavra, como a gente já explicou para vocês. Então, Apocalipse 21:8, ele fala: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, o que acontece, queridos? Quase toda a linhagem tem esse tipo de perseguição. E esses espíritos, eles são extremamente ardilosos. Eles são sutis, entende? E já vamos chegar no que eles causam para a gente. Então, a palavra que eu mostrei para vocês ali, que estava sendo grifada, necromante, que é aquela pessoa que consulta os mortos, e há essa proibição bíblica direta, seja no Antigo, seja no Novo Testamento, a palavra bíblica ali é Ob, certo? Aleph, Vav e Beit. Ela é procedente da mesma raiz que dá uma aparência de alguém que balbucia o nome de um pai, tá bom? E também ele pode ser traduzido como odre. Odre, aquele odre, aquela bolsinha de couro que Jesus fala na parábola do vinho novo, né? E o vinho velho, odre novo e odre velho. É a mesma palavra no hebraico, queridos. Que também é a palavra traduzida por necromante, ou espírito de uma pessoa falecida, ou aquela pessoa que tem esse espírito familiar. Então, tanto faz para a pessoa que consulta o espírito familiar, como a pessoa que é possuída, vamos colocar dessa forma, né? Que ela recebe, ela é médium nesse sentido. Aparece em torno de 17 vezes no Antigo Testamento, ok? A palavra odre no Antigo Testamento tem essa passagem bíblica ali de Jó 32, nos versos 18 e 19, é o discurso de Eliú. E ele usa essa palavra, é a mesma palavra, óbvio, só que aqui no livro de Jó é traduzido é, por odre. Tá? Só um exemplo bíblico para vocês saberem que a mesma palavra pode ser traduzida de formas diferentes, vai depender muito do contexto bíblico que está sendo falado. Suzana, eu realmente não saberia te dizer, tá? E Josemara, o autor é esse mesmo. Então, veja, queridos, olha a aparência desse odre, certo? Ele não é algo rígido, queridos, entendeu? Ele é bem flexível, ele é bem molinho. Então, além do vinho que era colocado aqui, o vinho tem a questão da fermentação lá da parábola de Jesus, tal, mas não é essa a questão que eu quero tratar aqui hoje. Quando você está falando do odre, você está falando da flexibilidade que ele tem. Lembre-se que é a mesma palavra para esse tipo de espírito maligno, que persegue as gerações. Então, ele é flexível, ele é moldável. Guarda essa palavra, ele é moldável, entendeu? Geralmente era colocado água dentro desses odres. Às vezes pode ser colocado leite também, qualquer tipo de líquido. Mas o mais comum era você levar água quando você estava indo nas viagens, né? Ou para a guerra. Então, vamos ver o próximo slide aqui. Vamos lá. A palavra familiar significa conhecer profundamente, ser bem conhecido, ser íntimo ou
excessivamente informal, ok? Então, esses espíritos familiares, eles conhecem o comportamento das pessoas daquela família há muito tempo, gente, há centenas de anos, entendeu? Talvez até mais. Então, o que acontece? Eles são muito espertos em imitar a voz do Espírito Santo e também eles são muito sutis, eles são muito ardilosos no sentido de armar situações e achar que é Deus que está fazendo. Ou então, para as pessoas que não têm esse entendimento, né? As pessoas que não são salvas ainda e elas acreditam que existe realmente a possibilidade de espíritos voltarem, porque Hebreus fala, queridos, que ao homem está determinado que ele viva só uma vez, certo? E depois disso vem o juízo, ok? Então, quando acontece, como aconteceu lá com Saul, né, na passagem em que ele vai procurar necromante e volta Samuel, aquilo ali, é a minha opinião, tá, queridos? É um espírito maligno. Aquilo ali não é o próprio Deus, né? Não é o espírito do Samuel mesmo, porque quebraria as regras dos princípios bíblicos. Então, o que acontece? Eles são bem familiares, eles são íntimos, eles conhecem as falhas de caráter da geração, eles conhecem o pecado que é mais suscetível a determinada geração, certo? Vamos dar um exemplo aqui. Algumas gerações, algumas linhagens, elas são muito mais suscetíveis, por exemplo, a doenças cardíacas, né? Hoje é comprovado, inclusive, geneticamente. Outras linhagens, elas podem que não ter problema nenhum com o coração, mas elas são muito mais suscetíveis, por exemplo, aos vícios, são suscetíveis à bebida, né? São suscetíveis a vício de modo geral, né? Drogas, né? O cigarro. Então, pode ser que tenha esse determinada questão do vício não pegue, não adianta trabalhar esse tipo de pecado em uma linhagem, mas adianta trabalhar em outra. Então, quem tem esse conhecimento no mundo espiritual que ataca-nos dessa forma são esses tipos de espíritos, tá bom? O odre, voltando aqui para o paralelo dele, ele era feito de couro, muito flexível, e normalmente, queridos, quando você ia para a guerra, ou quando você ia para viajar, lembra que você está num contexto de deserto no Oriente Médio. Então, água não é aqui como no Brasil, queridos. Aqui nós somos um país extremamente abençoado por Deus. Nós temos muita água doce e também salgada, porque o nosso litoral ele é gigantesco. Então, para nós, aqui do Brasil, a falta de água não é muito comum. Claro, existem situações e situações, sabe? Tem muitas cidades que têm esse tipo de problema, até por conta da questão estrutural daí, né? Da cidade. Mas, naturalmente, o Brasil é um país muito abençoado com água doce e salgada. É diferente da atmosfera e do ambiente do Oriente Médio. Lá, a água não é abundante como nós temos aqui. Então, quando você vai viajar, veja, quando eles iam viajar para a guerra ou fazer uma viagem mesmo de negócios ou qualquer outro objetivo, eles levavam o odre de água e esse odre não estava exposto, queridos. Por quê? Porque ele poderia ser roubado a qualquer momento. Então, a vigilância e a prudência diz para você andar com ele escondidinho. E porque ele era flexível e moldável, você podia colocar nas costas, podia colocar em qualquer parte do seu corpo que ele moldava, ele se acoplava com facilidade. E é assim que o espírito familiar ele trabalha. Ele fica escondido, queridos. Você tem dificuldade em discernir. E nós vamos orar para que o Senhor traga a luz hoje. Porque nós estamos no mês de ar, é o mês de Ziv, é o mês de brilho, é o mês de luz, de revelação. E aonde ele está escondidinho, que você não está vendo, o Espírito de Deus, a luz de Cristo, ele vai brilhar e você vai perceber. Aonde ele estava te enganando, não tinha aquela cortina de fumaça, Deus vai trazer. E você vai começar a entender padrões na sua linhagem que até então você não percebia. E daí isso vai te trazer cura. Porque na medida que você tem um entendimento, na medida que o Espírito de Deus te mostra o que está acontecendo, aí você, agora eu vou trabalhar. Por quê? Não que você não está trabalhando antes, queridos, mas quando você tem um entendimento, a coisa caminha, entendeu? Porque qual é o maior triunfo do aniversário? É o engano. É ele ficar no oculto, nas trevas. Então, ele vai trabalhando quietinho lá, sutilmente, sem você saber o que está acontecendo. Então, você apanha e não sabe nem de onde que está apanhando, tá? E em nome de Jesus, hoje o Senhor vai te dar essa luz, esse entendimento, tá? E para você que vai ver esse vídeo depois,
Isso não é somente no mês de Ar, tá, queridos? Esse é o mês de que está muito propício a essa questão da luz, mas o Espírito de Deus, que prescruta, que investiga as profundezas até do próprio Deus, ele pode trazer a revelação para você, independente do tema e do mês que esteja, porque o Senhor sempre tem revelação, sempre tem graça e luz para nos trazer. Jesus é a luz do mundo. Ok, queridos? Então, vamos lá para o próximo slide. Nós temos aí mais uma imagem do odre, que é flexível, pode ficar em cantinhos escondidos, difícil de ser encontrado, que ele é fácil de ser escondido, e como eu falei, da mesma forma em nossas vidas, quando um espírito demoníaco familiar, ele se liga à nossa alma, e dependendo da profundidade com que isso aconteceu no passado ou na sua vida, isso pode afetar também o seu espírito, tá? Porque 1 Tessalonicenses 5:23 fala que além do seu corpo e da sua alma, o seu espírito tem que estar irrepreensível diante do Senhor. Então, significa que ele pode ser contaminado. E 1 Coríntios 7, se eu não me engano, não é 1 Coríntios, é 2 Coríntios, não lembro agora de cabeça, mas no início do capítulo 7 ali, Paulo fala que além do seu corpo, o seu espírito precisa ser purificado. E algumas traduções dizem ali alma, mas o original da palavra é pneumos. Então, ele não está se referindo à alma, porque a alma no original grego é psique. Ele está falando de espírito mesmo, o espírito humano que também precisa ser limpo para o Senhor Jesus, tá bom? Então, pessoas que trabalharam ou que vieram de uma linhagem que trabalhou muito a questão do ocultismo, né, a feitiçaria de uma forma geral, geralmente, queridos, olha, 99% de certeza tem esse tipo de problema, tá bom? Então, eles se fixam, esse tipo de espírito se fixa profundamente, tá? Com uma enorme cobertura sobre eles. Então, eles ficam bem quietinhos, entendeu? Tipo uma cortina de fumaça, né? Para, deixa eu pegar aqui o negocinho para eu ler, ó, a fim de nos encanar e bloquear o nosso acesso, entendeu? Que o Espírito Santo age nessas áreas porque está escuro. Você tem que deixar que o Jesus traga luz para esses lugares, tá bom? Vamos passar aqui para o próximo. Muitas vezes nós estamos em lugares secos, queridos. Lembra que a apóstola Fátima acabou de falar que é um tempo de provação também para muitos. Então, o que acontece? Você pode estar passando por um período de deserto e, às vezes, em vez de você ir beber lá das 12 palmeiras no oásis, né, beber da fonte das águas com as 12 palmeiras que o Senhor leva a você, você acaba se desiludindo e indo beber em outras águas, né? Tem uma palavra em Jeremias que fala que o povo de Israel deixou o Senhor, que é um manancial de águas vivas, para se saciar em cisternas rotas, né? Então, cisternas é um poço, né? E o roto significa que ela ainda está rachada. Essa é a palavra. Então, muitas vezes, quando estamos em lugares secos, bebemos de outras fontes que estão fora da presença de Deus e do lugar onde podemos nos conectar com a glória de Deus em nosso espírito. Então, a gente fica ali, né, culpando Deus, murmurando, achando que Deus é culpado, quando, na verdade, você não está entendendo a artimanha que Satanás está fazendo para te manter cativo, né? Lembra-se que esse mês de transição, né, nós estamos trabalhando essa questão da mudança de mentalidade. Então, Deus vai trabalhar no seu processo de raciocínio para você entender e você ver o que está acontecendo, tá bom? Então, só para lhe dar uma ideia, um espírito familiar é um tipo particular de espírito, assim chamado, por causa dessa característica de familiaridade, né? Como eu já falei com vocês, do pecado da própria linhagem. Queridos, essa é uma parte que eu quero que você grave. A principal arma desse espírito é o engano e a escuridão, certo? Eles imitam pessoas que estão falecidas, como eu já falei, mas a maior arma dele contra o crente é a imitação direta da voz do Espírito Santo. É um espírito de religiosidade, é um espírito de feitiçaria, que ele imita a voz do Espírito Santo para te colocar em enrascada, para te colocar em furada. Você acha que é Deus que está falando e não é Deus que está falando. Entendeu? Isso já aconteceu comigo, queridos. Quando eu estava bem lá no começo da minha caminhada, eu achava que era Deus falando e não era Deus falando. E aí eu ficava como é que eu vou dizer assim? Naquela confusão de espírito. E aí ficava chateada com Deus. E Jesus, o Senhor falou comigo. Na verdade, não era Deus que ia falar, tá, Jesus? Jesus, eu entendi que o Senhor tinha falado comigo X, que o Senhor tinha falado Y a respeito de determinada situação. E eu fui fazer o que o Senhor falou e deu ruim. Alguém nunca passou por isso aqui, gente? Quase não acontece com nenhum crente, principalmente quando está novo na fé e não tem a mínima ideia como funciona a batalha espiritual, como funciona essas coisas, né? Nós já vamos falar como identificar, queridos, tá? Calma, calma, vamos chegar lá. Falta, eu ainda tenho tempo. Então, vamos lá. Então, nós vamos ativar o espírito de
discernimento, querido. Nós precisamos de discernimento, é uma arma imprescindível no final do tempo, certo? O próprio 1 João, lá, ele fala, estou dando um spoiler aqui que o pessoal está perguntando, mas o próprio João fala que no final do tempo você tem que provar todos os espíritos. E não é só o espírito que fala através de outra pessoa, é aquilo que está falando dentro de você também, tá? Então vamos lá, continuando com essa situação. Essas características. Frequentemente, em um relacionamento, o compartilhamento de informações por meio da comunicação mútua torna um vínculo, né, forma um vínculo que cresce entre duas pessoas. Tá? Isso é questão de um relacionamento de forma geral. Homem e mulher, né? Pai e mãe, o cônjuge e cônjuge, amizade, de modo geral. Tá? Quando se trata de um espírito familiar, ele se liga a nós de uma maneira tornando-se familiar e íntimo. Esse espírito demoníaco se liga à própria natureza da alma da pessoa, através de lutas da vida, através do pecado repetitivo. Perdão, queridos, eu preciso tomar um pouquinho de água. E padrões de pensamento, queridos. Aquilo que a apóstola Fátima falou agora, da você substituir a sua teologia que, às vezes, não dá conta de situações práticas na vida, né? Como diz o profeta Kevin Liu, se não é prático, gente, não é espiritual, né? Porque Jesus é prático, o Espírito de Deus gosta de fazer a coisa caminhar, tá bom? Não é só teorizar. Então, não vai ficar só teorizando é filosofia grega. Então, eles sempre permanecem no escuro, como eu já falei, e estarão pessoalmente envolvidos na vida de uma pessoa e é herdado, né? Eu já expliquei para vocês aqui na questão do pneumáticos ali. Então, como a principal característica de um espírito familiar é o meio de comunicação, esses espíritos familiares muitas vezes falam conosco através de pensamentos que são sugeridos na sua mente, através da imaginação, né? Sonhos que são armados, né, estrategicamente colocados para colocar você em situações bem difíceis. Eu não sei se vocês já viram, queridos, um filme, eu não estou sendo paga por Hollywood para falar isso, tá, gente? Mas eu achei muito interessante o filme, chama-se A Origem, com o ator Leonardo DiCaprio. Ele é muito bom esse filme, e ele vai falar sobre um ladrão de projetos, e a arma desse ladrão de projetos é o sonho. Então, ele tem uma equipe que estrutura todo um sonho falso, um sonho maligno para conseguir roubar projetos de dentro da mente. É muito interessante o filme, né? Se alguém quiser dar uma olhadinha depois, principalmente se Deus fala com você através de sonhos, é interessante. Então, muitas vezes, eles vêm com pensamentos e imagens sussurradas, sutilmente sugeridos como se fosse a própria pessoa. Então, ele não vai dizer, olha, eu sou o diabo, eu sou o espírito familiar e estou aqui induzindo você ao erro. Ele nunca vai fazer isso, querido. Ele vai chegar de forma sutil e ele vai dizer assim, olha, eu poderia estar fazendo isso, né? Mas se eu tivesse falado isso naquela hora, é sempre no eu, é sempre na primeira pessoa. Por isso a palavra fala que as nossas armas são poderosas em Deus para destruir sofismas, que é falsos raciocínios, meia-verdade, tá? Até com a própria palavra de Deus, como ele fez com Jesus, como já fez com Jesus em Mateus 4, e nós precisamos estar com o capacete da salvação em dia bem colocado e a nossa mente ligada em Cristo. Nossos pensamentos levados à obediência de Cristo. Esses espíritos, geralmente, eles podem estar escondidos dentro de nós, tá? Mas eles também podem estar fora. Dependendo do seu nível de comprometimento com Cristo, você já botou ele para fora, mas pode ser que ele ainda tenha acesso. E como é que ele tem acesso, queridos? Com a concordância, tá? O objetivo dessa pessoa, desses espíritos, é impedir o teu propósito designado para a Terra. Ele veio para matar, roubar e destruir. Nenhuma novidade, queridos. Mas Cristo veio para nos dar vida e vida com abundância. Nós temos um propósito a ser cumprido aqui na Terra e nós precisamos que esse propósito seja cumprido. Nós queremos, desejamos isso em Cristo Jesus, porque o Senhor escreveu isso no nosso livro, né? Está lá em Salmo 139, que cada um tem um escrito, cada um tem um propósito, algo escrito no nosso livro, tá? E a função desses espíritos é fazer com que mele tudo. De tudo ruim, você não consiga fazer nada e ainda culpe Deus, tá? Então, eu coloquei alguns exemplos aqui, né? Eles são os principais responsáveis por armar ciladas para dar continuidade em traumas e tragédias hereditárias, entendeu? Como provocar adultérios, certo? Provocou um adultério, ele cavou aquele adultério, procurou colocar uma situação bem ruim, assim, vai minando. Ele tem paciência, queridos. Esses espíritos, eles não têm pressa. Eles trabalham no silêncio e com muita paciência. Eles vão tramando, colocando as peças que nem um xadrez, queridos. Eles vão armando o tabuleiro e quando viu, eles dão o bote. Então, o que acontece?
provoca o adultério. E quando provoca o adultério, obviamente vai haver quebra de aliança, vai entrar sepultura, o outro cônjuge vai ficar extremamente ferido, vai ficar amargurado. E aí o que acontece? Muitas vezes a amargura, queridos, a falta de perdão, eu não estou dizendo aqui que não tem, não tem motivo para você ficar amargurado. A gente sabe que é uma situação muito difícil de ser superada, mas em Cristo nós conseguimos superar, em nome de Jesus. Se você passou por uma situação dessa, eu profetizo em nome de Jesus, eu declaro a palavra de cura sobre a sua vida. Né, de cura, que o Senhor que cura, o Senhor que sara, o Espírito de Deus que conhece o profundo e o escondido, ele vai limpar o seu coração de todo o veneno de amargura, tira toda a raiz de amargura, limpar o teu corpo de todo envenenamento em nome de Jesus. E sabe o que acontece? O cônjuge, ele pode vir a acabar contraindo um câncer, queridos. Porque ele se sentiu traído, se sentiu ofendido. Às vezes ele culpa Deus, por quê? Porque a pessoa teve uma vida piedosa, buscou a Deus, teve uma vida de oração, e aí porque não entendeu a armadilha de Satanás, ou então porque a outra pessoa teve a decisão também, porque você não tem como salvar seu cônjuge, né? A salvação individual. Mulher, como vai saber que vai salvar teu marido? Marido, como é que vai saber se você vai salvar seu esposo? É salvação individual. Então, decisões também são tomadas de forma individual, certo? E daí não adianta você querer culpar Deus. Porque a culpa não é de Deus, a culpa é do seu cônjuge que fez isso, né? Em nome de Jesus, o seu não, não quero que aconteça nada disso com ninguém, família nenhuma. É só um exemplo, tá bom? Mas o resultado pode ser, por exemplo, uma maldição em que todas as mulheres que são traídas acabam tendo câncer, entendeu? Esse tipo de coisa você vê por observação, né, nas linhagens. Deus vai te revelar isso, o Espírito Santo te revela. Outro exemplo, um espírito pode preparar um assalto, um golpe, né? É, de forma específica. Então, o que pode acontecer também é a questão da molestação, né, queridos? É algo muito horrível, terrivelmente, mas às vezes persegue. Em nome de Jesus, que o Senhor seja guardado disso, tá? Então, deixa eu ver. A chave para você remover isso, queridos, é um arrependimento profundo, principalmente se você teve feitiçaria e idolatria na sua linhagem, tá? Arrependimento pela concordância, porque você pode ter concordado com essas sugestões malignas, certo? Mesmo que de forma inconsciente, né, de forma enganosa. Então, é bom você declarar na sua oração que você não concorda com essa, com essas sugestões, que você não concorda com isso, que você não concorda com esses pensamentos, que você não concorda com isso, tá? Peça que o Espírito Santo remova esses intrusos e realinhe a sua alma, o seu espírito, tá? Com os seus pensamentos, as suas emoções, seus desejos. É entrega, queridos. Entrega todo o cantinho do seu coração, do seu espírito e deixe que o Senhor realinhe o caos. Porque lá, Gênesis 1, no versículo 2, fala que o Espírito de Deus ele pairava sobre o abismo, né, sobre a face das águas. E o mundo estava um caos, estava uma bagunça, certo? Então, o que acontece? Ali, o Espírito de Deus, ele vai realinhando, ele vai dando nova identidade, nova forma. Então, essas áreas da sua vida que estão bagunçadas, você entrega ao Senhor Jesus, entrega ao Espírito de Deus e pede que ele realinhe. Pede, além da cura, pede que haja remoção desses espíritos e pede, em nome de Jesus, que haja esse redefinir, que ele ressignifique essas feridas, que ele dê nova forma, que ele dê para você a identidade designada no seu rolo, no seu livro, em Cristo Jesus. Ok? É muito importante você limpar e purificar profundamente todos os cantinhos, Senhor, da sua alma e do seu espírito pelo sangue de Jesus, né? Com as águas do Espírito de Deus, está lá em Apocalipse 22, com o fogo do Espírito Santo, Hebreus 10 fala que o nosso Deus é fogo consumidor. Então você pede, né, que o Senhor limpe, que o Senhor purifique. Porque está dizendo lá, se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse é 1 João 9. O Salmo 103, no verso 12, diz que
Assim como o Oriente está longe do Ocidente, assim como o céu está longe da terra, assim o Senhor afasta de nós as nossas transgressões. Aí está na questão da rebelião, lembra que eu falei para vocês? E Isaías 53 fala que o Senhor Jesus, ele foi moído pelas nossas transgressões e pelas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então você pode, leia, declare esses versículos na sua vida, na sua linhagem. Apocalipse 12, 10 e 11, que fala que nós vencemos pelo sangue do Cordeiro e a palavra do testemunho. Queridos, é um processo. Filipenses 2, 12 fala que nós temos que conquistar a nossa salvação. Tá? Então, tome de volta a sua mente distraída. Romanos 12 fala isso. Você precisa tomar de volta a sua mente e não deixar ela voando, não deixar ela vagando e ter controle dela. Trazer todo o pensamento cativo a Cristo. Ok? E 1 Pedro 4:1 ele fala o seguinte: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armem-se também vós do mesmo pensamento. Então, assim, a palavra interessante que eu achei aqui é armar. Significa que, além do capacete da salvação, como defesa para proteger nossa mente, ele também pode ser uma arma. E a palavra é opliso, no sentido de armamento, instrução, ferramenta, equipar-se, né? Prover-se com armas, né? Não dá crédito a qualquer espírito, queridos. Essa é a questão da proteção. Agora vamos ver como é que você faz para atacar isso. Então nós vamos lá. 2 Coríntios 10, como eu já falei para vocês, e eu quero destacar aqui Hebreus 4:12 e Colossenses 3, 13 a 16. Você precisa se encher da palavra de Deus, queridos. Memoriza versículo. Memoriza os versículos que Deus te der, ok? Pois a Rebecca Brown já falava isso, muito interessante nos livros dela. Uma das estratégias que o Espírito de Deus deu para ela na época que ela estava passando muita luta lá nos livros é decorar versículos. Então, peça ao Espírito Santo. Aqueles versículos que você estiver lendo e de repente saltam na sua mente, decora. Decora porque a hora que você precisar, você declara aquilo. Declare o versículo. Por exemplo, Hebreus 4:12. A apóstola Fátima falou de cor. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante de qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito. Olha aqui, queridos, é discernimento. A palavra de Deus, ela penetra até o ponto de discernir a alma e espírito juntas e medulas. E a palavra de Deus, ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Encha a sua mente com a Bíblia. Encha a sua mente com a palavra de Deus. E Colossenses 3:13 fala: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Então, habite significa que tem que ficar lá, parada, entendeu? Parada no sentido assim, tem que estar lá sedimentada, firmada dentro de você. Você precisa que a palavra de Deus esteja cheia, esteja transbordante dentro de você, para que você remova esses espíritos de dentro do teu espírito. Judas 1, 24 e 25, ele fala que Deus, ele é poderoso para levar você até o final, sem mácula. Leia lá, Judas 1, 24 e 25. Deus é poderoso para te levar até o final da jornada, sem mácula, sem nenhuma mancha, sem nenhuma ruga, sem nenhum problema, e jubilosos ainda, regozijantes. Em nome de Jesus. Vamos para a paz. Peça que o Espírito Santo remova esses intrusos e realinhe a sua alma, o seu espírito em todas as áreas, queridos. Decisão, consciência, fé, esperança, certo? Ele é Jeová Rafá, Yahvé Rafá, aquele que te sara. Inclusive, a palavra Iar, ela é um acróstico, também é uma outra interpretação que é dada nesse mês, que é o Senhor que te sara, né? E algo que te sara. Então, peça, por exemplo, um outro modo que você pode orar é as folhas da árvore da vida, que é cura para as nações. Mas, irmã, esse Apocalipse é só para depois, não é não, irmã? Alguém já leu aqui o livro O Peregrino? John Bunyan? Depois da Bíblia, durante muito tempo, ele foi o segundo livro mais vendido no mundo, gente. E ele é muito bom para você ensinar, inclusive, crianças e adolescentes. Tem até filme na internet, queridos. E uma das visões que o senhor deu para o John Bunyan, porque esse livro foi escrito assim, ele foi preso por pregar o evangelho. E na prisão ele teve várias visões e ele foi escrevendo. Então esse livro foi escrito enquanto ele estava na prisão. E era na Idade Média, queridos. E daí, em uma das visões, ele vê que ele estava tendo um confronto com um determinado espírito maligno, e depois que ele vence o espírito, ele fica ferido. E Deus traz a ele um anjo com folhas da árvore da vida para curar ele daquela situação. Então, não é só para agora. Tome posse agora pela fé, em nome de Jesus. Isso aí, o pastor Fernando Leandro falando aqui, é importante também declarar em voz alta, certo? Declarar a palavra em voz alta é muito importante. Pode dizer também comenta, né? Que você fala, declare a palavra, declare a Bíblia, ok?
Terminando aqui, queridos, os últimos 5 minutinhos. Yahvé Rafá, aquele que te sara. Ele pode curar sua mente, ele pode curar suas emoções, ele pode curar seu raciocínio, ele pode curar os seus caminhos neurais, né? Porque temos a plasticidade cerebral hoje na neurociência. Ele pode mandar nascer novos neurônios, né? Até a ciência sabe hoje que todo dia nasce novos neurônios. Então, pegue Lamentações 3, que fala o seguinte: que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Graças a ela que nós não somos consumidos e Deus é fiel, né? A fidelidade dele é uma maravilha. Então, novos neurônios são lhe dados todas as manhãs, para que você possa moldar o seu cérebro conforme a palavra de Deus. Por isso, essa disciplina da leitura da palavra, ela é imprescindível, além de você pedir a Deus o dom de discernimento de espíritos. Claro. Então, Deus pode reformular caminhos dentro da sua mente, o Espírito de Deus pode ressignificar sentimentos, derramar o seu perdão abundantemente em coração. Romanos 5 fala que o amor de Deus, ele é derramado profundamente dentro do nosso espírito. Então, expulse esse espírito de orfandade dentro do seu espírito humano e sinta o amor de Deus, sinta o cuidado de Deus, que as escamas que não deixam você ver o cuidado de Deus com a sua vida sejam retiradas hoje em nome de Jesus. Que ele vai derramar dentro de você temor, honra, reverência, obediência, vai operar milagres dentro de você. A apóstola Fátima falou a respeito de Jeová Nissi, que é a bandeira. Nissi também, a palavra hebraico, Nissi, a raiz da palavra hebraico Nissi é Neis, milagre. Então, em Êxodo 17, quando o Moisés fala, depois da vitória contra os amalequitas, Jeová Nissi, Yahweh Nissi, está falando, o Senhor é meu milagre, no hebraico. Também é minha bandeira, pode ser traduzido como bandeira estandarte também, tá, queridos? Não está errado, não, tá? Mas ele também é traduzido como o Senhor é nosso milagre. Ele pode operar milagres, ele vai operar milagres nesse mês, né, especialmente para você ter a vitória sobre esses amalequitas. Você pode fazer o paralelo desses amalequitas com um povo cruel, traiçoeiro, eles atacavam por trás, assim como esse espírito demoníaco, né, esses espíritos familiares que fazem questão de serem traiçoeiros conosco, tá bom? Então, eu trouxe aqui para os irmãos, porque eu gosto muito de trabalhar essa questão da cura da mente, tá? Então, além dessa questão da Bíblia, que é imprescindível, queridos, você não pode deixar de ler Bíblia num tempo que nós estamos vivendo hoje, um dia mau, e pedir a presença do Espírito Santo, o dom do Espírito de Deus, de discernimento. Eu deixei para vocês aqui algumas sugestões, tá bom? De autores bons que trabalham na questão da neurociência com ferramentas para que você treine a sua mente. Treine a sua mente a manter alinhada com a palavra de Deus, a sair da distração, sair da ansiedade, ter foco, né? São ferramentas importantes. Então, se você tem filhos, tem um livro da doutora Caroline Leaf, ela é cristã, teve várias palestras nos Estados Unidos, desde a Bethel, em outros lugares aí. Como ajudar seu filho a organizar a desordem mental? Que é uma coisa que normalmente se ensine, né, nas escolas e tudo mais. Então, o livro pode ajudar muito se você é mãe, tá? Ou pai, que é um material de qualidade e cristão, tá? Ela é cristã, a doutora Caroline Leaf. Desse lado aqui, do outro lado, tem o Ative Seu Cérebro, a respeito de comida, organize sua desordem mental, Seu Perfeito Você, Pense, Aprenda e Tenha Sucesso, também são livros dela, muito bom. Gente, eu não estou sendo paga para isso, tá? Mas é que eu já li e achei muito legal, então por isso que eu compartilho, tá bom? E a doutora Rosane, PhD, gente, cristã, a neurociência da felicidade, ela fala muito da questão do emocional, tá? E se você quer trabalhar a questão de vícios emocionais, o cérebro e vícios emocionais do doutor André Davin também é muito bom, tá bom? Todos eles neurociências, médicos, é, e outras questões, né? Nesse sentido aqui. Eu já li, é bom, né, Silvana? Legal. Então, queridos, nós estamos terminando e eu quero orar por você, tá bom? Vamos lá. Bom que deu tempo de eu falar tudo que eu precisava falar. Glória a Jesus. Pai, eu peço agora que o Senhor, através do teu Espírito, e nós vemos diante de ti, Senhor, somente pelo sangue de Jesus e a obra consumada na cruz, Pai. Pelo sangue do Cordeiro de Yeshua, Senhor, nós pedimos que teu Espírito Santo traga luz aos nossos corações. Espírito Santo, o Senhor que é um espírito de luz, Jesus é a luz do mundo. Nós pedimos que a tua luz venha a entrar em cada recôndito do nosso espírito, da nossa alma e do nosso corpo. Eu declaro e profetizo que doenças serão curadas. Eu vejo doenças sendo curadas em nome de Jesus, física mesmo, não só na alma.
Eu vejo que na medida que o Senhor vai trazendo revelação, vai trazendo luz sobre esses ardis, essas armadilhas, esses procedimentos. Eu vejo muito arrependimento e eu vejo a operação de milagres. O Senhor é em nosso favor. Eu abençoo vocês. Eu abençoo vocês. Eu abençoo vocês com milagres. Eu abençoo vocês com luz, com revelação. E eu peço em nome de Jesus que o Espírito de Deus traga o dom de discernimento de espíritos. Senhor, concede a cada um que está buscando, meu Pai, a tua face, através do sangue do Cordeiro, Senhor, o dom de discernimento de espíritos, Pai. Que eles possam discernir, Senhor, com a tua palavra, Pai, com a tua palavra, as tuas escrituras e teu Espírito Santo, entre o que é santo e profano, entre o que é luz e trevas, entre o que é Deus e o que não é. Em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, essas bênçãos sobre os teus filhos. E eu te agradeço por essa oportunidade santa. Em nome de Jesus, entregamos tudo a ti, Pai. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda essa unção, Pai. Tudo aquilo que o Senhor tem feito e vai fazer, Pai. Nós entregamos a ti e não retemos nada. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vê amém. Glória a Deus. Deixa eu ver, tem mais alguma pergunta? Deixa eu abrir aqui a caixinha, gente. A doutora Razana é maravilhosa. Eu tive seu cérebro também. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Queridos, obrigada pela participação de vocês. Eu agradeço pela, pelo tempo, pela participação. Que Deus abençoe, queridos. Glória a Deus. Shalom, shalom, queridos.